Galera, em primeiro lugar, quando se fala da antiguidade oriental, se cria o mito da inutilidade. Para que eu quero, em pleno século XXI, entender sobre a antiguidade oriental? Mas tenho que dizer para vocês, e falo com muita seriedade, que estudar a antiguidade oriental acaba sendo para nós um importante remédio para que venhamos interpretar melhor os diferentes cenários, as conjunturas do mundo contemporâneo, bem como a estrutura econômica, política, social e cultural. Então, esse encontro, ele vai tratar da antiguidade oriental. E aí, o primeiro sinônimo que eu gostaria de reportar a vocês sobre a antiguidade oriental envolve o Oriente Próximo. Davi, mas se existe um Oriente Próximo, quem é o Oriente Distante? Oriente Próximo, tendo como referencial, paradigma, baliza a Europa. Então, quando nós falamos de Antiguidade Oriental ou Oriente Próximo, nós estamos dialogando com o Egito, a Mesopotâmia, a civilização hebraica, fenícia, persa, tendo como norte, como referência, a Europa. Então, Antiguidade Oriental, o Oriente Próximo da Europa. Davi, quem seria o Oriente Distante? China, Índia, Japão? Que estudaremos de forma posterior. Mas, para esse momento, a nossa percepção está no crescente fértil. Davi, quando você fala de crescente fértil, eu estou me reportando a um formato da geografia oriental que conecta Ásia e África. E se por acaso você, por curiosidade, resolver utilizar o Google Earth, o aplicativo do Google, e ao utilizar, você toma a decisão de buscar essa região do Oriente Médio, você logo perceberá que ela lembra uma meia-lua no quarto crescente. Então, nós chamamos de crescente fértil essa área que conecta Egito e Mesopotâmia. Essa área que dialoga, inclusive, com essa região da Palestina, banhada em parte pelo rio Jordão. Então, nós podemos pensar que são civilizações hidráulicas. Davi, mais um conceito absurdamente difícil. Não é difícil. Vamos agora elucidar, vamos trazer à tona o conceito de civilização hidráulica. As civilizações hidráulicas seriam estruturas organizacionais. E essas estruturas organizacionais, elas tinham como objetivo a manutenção da vida e perpetuidade da espécie. Davi, fala fácil, cara. Estrutura organizacional, que paranauê louco é esse? Quando eu falo de estrutura organizacional, eu estou dizendo que nós teríamos, digamos, escribas, contadores, fiscais de obra, supervisores que iriam policiar a exploração social do trabalho para que diques, dutos, aquedutos, barragens, cisternas, poços, eles fossem criados, implementados e construídos para promover a salvaguarda do recurso hídrico. E dessa forma, a manutenção do desenvolvimento agrícola e pecuarista. Lembremos ainda, quando nós falamos da Antiguidade Oriental, o Oriente Próximo, o Crescente Fértil, nós percebemos um padrão de evolução social e política. E nesse padrão de evolução social e política, é importante nós percebermos que tudo começa com a família, a célula básica da sociedade. Essa família iria evoluir para um padrão clânico, então clã, conjunto de famílias, as tribos, os conjuntos de clãs. E aí se percebe a transmissão de um conhecimento competente para a manutenção da vida, para a perpetuidade da espécie, onde os líderes vão municiando e preparando outros líderes com técnicas que envolveriam caça, coleta, mas ao mesmo tempo agricultura, pecuária. E talvez você me questione, mas Davi, em que momento essa unidade coletiva, comunitária, onde a propriedade privada era inexistente, em que momento essa comunidade vai vivenciar uma experiência
de desigualdade socioeconômica com o nascimento da propriedade privada. A propriedade privada é decisiva, mas sob uma visão materialista, a propriedade privada está muito fortemente vinculada à herança. E quando é que os líderes começam a transmitir a herança? Quando eles percebem que há uma explosão demográfica em curso. E ao perceberem essa explosão demográfica, para promoverem a salvaguarda de seus amigos e parentes, eles começam a transmitir não só a herança intelectual, não só o conhecimento, eles começam a transmitir o controle sobre terras, sobre rebanhos e sobre moradias. A propriedade privada, quando ela insurge na antiguidade, ela está muito fortemente vinculada a uma transição da tribo para a cidade, da tribo para o estado, da tribo para o reino. Davi, então, antes da propriedade privada ela surgir, como é que estavam as estruturas organizacionais? Então, vamos lá. Se eu olhar para o Egito, eu irei perceber que havia uma estrutura de reino onde o faraó, a realeza, onde sacerdotes, onde o alto oficialato, eles regiam a exploração social do trabalho. E no Egito Antigo inexistia propriedade privada. Todo o domínio pré-existente ou todo o domínio que seria alcançado em novas terras ou pastagens ou rebanhos ou até mesmo escravos pertencia ao Estado. Então, a antiguidade oriental, ou Oriente Próximo, ou Crescente Fértil, Davi, por que tantos sinônimos? Para você ficar fera na interpretação dos cenários, fera na interpretação dos excetos que são os textos, para você ter desenvoltura em provas e concursos públicos, e você ir lá simplesmente arrasar. Então, você está a dizer que, eu estou a dizer que no Antigo Egito, no Médio Egito, e até mesmo no início do Novo Egito, Antigo Egito, Médio Egito, Novo Egito, e eu estou falando em uma periodização que aproximadamente envolve o século 25 a.C., essas estruturas econômicas eram dominadas pelo Estado, inexistia propriedade privada e toda a propriedade pertencia ao Estado. Davi, em que momento a propriedade privada alcança a civilização egípcia? Eu diria para você que na mesma lógica de ter alcançado a civilização mesopotâmica ou ainda a civilização hebraica. Mas qual seria esse momento? Nas famosas práticas expansionistas, nas conquistas de novas terras, onde a realeza começa a entregar terras recém-conquistadas como elemento de propriedade para os ditos comandantes, para os ditos generais, para os sacerdotes. Então, a propriedade privada, ela é fruto da transmissão da herança, é bem verdade, mas ela também é fruto de um processo que envolve as conquistas, o domínio territorial. Davi, como é que seria a estrutura econômica, então, do Egito, da Mesopotâmia? Ela será explicada pelo modo de produção asiático. E aí, quando eu falo do modo de produção asiático, eu estou fazendo menção a uma visão marxista. Ei, Davi, muito cuidado. Karl Marx, não seria ele uma figura perigosa? Gente, muita calma nessa hora. Nós não podemos invalidar a contribuição. Enquanto pensador, historiador, aquele que investiga os processos econômicos que Karl Marx ele apresentou. Mas qual seria essa contribuição? Seria um olhar profundo sobre as estruturas econômicas da antiguidade oriental, clássica, Idade Média, mundo moderno, mesmo que eu e você não venhamos a concordar, mas nós não podemos inutilizá-las. Nós precisamos, em algum momento, perceber se existe alguma real contribuição para historiadores, e para economistas, e para cientistas políticos. E o que eu posso lhe dizer é que o conceito de modo de produção asiático, que foi formulado por Karl Marx, ele determinava que toda a propriedade ela era estatal e, ao mesmo tempo, esse Estado intervencionista, ele regulava a exploração social do trabalho e essa exploração social do trabalho, ela era caracterizada
pelo domínio sobre camponeses, artesãos e escravos. E esse domínio, ele era encaixado a partir do controle ideológico de premissa religiosa ou ainda sobre a relação de vigilância e punição, o famoso vigiar e punir. Então, é importante vocês terem essa noção que eu estou aqui a apresentar. Davi, mas o que eram então esses estados teocráticos de regadio que compuseram a civilização egípcia, mesopotâmica, hebraica? Esses estados teocráticos, eles eram representados por uma realeza. Quando a gente pensa nos estados teocráticos de regadio, nós temos governos centralizados que promovem intervencionismo econômico. Esses governos administram a propriedade estatal e esses governos promovem a exploração social do trabalho, do artesão, do camponês, do escravo, e todos eles servem coletivamente. Esse modelo analisado, ele dialoga com a realidade chinesa, indiana, egípcia, mesopotâmica, hebraica. E aí talvez você me pergunte, Davi, para tudo agora, vamos lá. E os fenícios e os persas não representaram civilizações hidráulicas em uma premissa clássica. Nós vamos observar, por exemplo, entre os persas, um modelo híbrido, que envolvia um diálogo com recursos hídricos escassos em uma atividade econômica envolta no extrativismo, na mineração, mas um comércio muito forte de rotas terrestres, mas ao mesmo tempo a inserção dos persas no desejo de dominar a bacia do Mediterrâneo Oriental, de chegarem ao Egeu, de dominar inclusive os ditos gregos. Eu quero lembrá-los ainda que os persas, eles foram partícipes da famosa Rota da Seda. Então, muitos historiadores afirmam que o centro do mundo era a Rota da Seda. Uma Rota da Seda formada por China, Índia, Afeganistão, Bizâncio, Pérsia, Babilônia, Egito. Esse seria o centro do mundo para muitos historiadores. Davi, a Fenícia é um exemplo talassocrático, onde a economia está muito fortemente vinculada ao comércio marítimo. Tem uma galera que não dá moral aos fenícios. Mais uma vez, para tudo, cara. Que injustiça com os fenícios. Os fenícios foram poderosos. Os fenícios, eles construíram um império marítimo comercial. Talvez agora os fenícios estejam me aplaudindo, dizendo, é isso aí, prof, mandou bem demais. Os fenícios, eles construíram mais de 300 cidades. E essas cidades foram, muitas delas, poderosas, como Tiro, Sidom, Biblos. Mas eu não posso deixar de mencionar para vocês a mais importante colônia fenícia que chegou a disputar com os romanos o controle da bacia do Mediterrâneo Ocidental. E eu estou falando de Cartago, atual Tunísia. Então, fica aclarado para nós esse outro momento. E aí, uma outra pergunta que não quer calar, uma pergunta que reverbera até agora. E a estrutura social dessas civilizações? Nós estamos falando de modelos hierarquizados. Eu posso dizer, por exemplo, que na civilização egípcia e indiana houve a prevalência de um sistema de castas, onde não há mobilidade. Pelo sistema de castas, o que se constata é que a hierarquia ou a condição social está completamente vinculada a um padrão. Qual é o padrão? Uma condição kármica. Os deuses quiseram, então, que aquele ente social, ou seja, aquela classe social, aquela função social, permanecesse na sua condição, em uma condição marginal, periférica, subalterna, ou em uma condição mediana, ou em uma condição de alta elevação. Então, na sociedade de castas, no Egito e na Índia, não há mobilidade nenhuma. Sociedades estamentais, aí eu vou lembrar, por exemplo, da sociedade mesopotâmica, a sociedade persa. Essas sociedades estamentais clássicas do Oriente Antigo, a mobilidade era mínima, praticamente inexistente. Uma curiosidade, na Pérsia, na civilização hebraica e na civilização fenícia, como existiu uma atividade comercial um pouco mais intensa, com a presença de intercambistas, mercadores, lapidadores de joias, você perceberá alguns sinais de mobilidade, mas nada que quebre a condição estamental daquelas sociedades. Então, eu apresentei para vocês uma visão ampla sobre a Antiguidade Oriental, sobre o Oriente Próximo. Vamos fazer uma revisão agora?
Vamos nessa? Vamos lá. Economicamente falando, prevalece o modo de produção asiático e esse modo de produção ele está pautado na servidão coletiva. Politicamente falando, são estados teocráticos. Poder político centralizado na figura de um líder pertencente à realeza, ele pode ser considerado Deus ou representante de Deus. Socialmente falando, eram sociedades estamentais, a mobilidade era mínima, praticamente inexistente, ou eram sociedades de castas. E quando nós falamos das castas, entendemos que não há mobilidade. Então, esse é um importante olhar, um resumo, uma sinopse que pode ser feita. Agora vem aquele desafio. Davi, qual é o desafio? Qual é a diferença entre escravidão e servidão? Qual é a diferença, afinal de contas? O meu filho, Arthur, tem 9 anos de idade. O meu filho mais velho, Davi, tem 10. Se eu perguntar para eles qual é a diferença entre escravidão e servidão, eles vão ficar boiando, voando. Mas se eu perguntar para você, eu sei que você vai arrebentar. Estou escutando você falar agora. Na servidão, nós temos um camponês e artesão preso à terra pela necessidade subsistencial. Na escravidão, é exatamente isso que você está dizendo e eu estou captando. Nós temos a figura do prisioneiro de guerra, nós temos a figura do ser humano endividado e nós temos também a figura daquele que nasceu escravo. Ele é uma mercadoria, ele entra no direito das coisas e dos objetos. O servo e o escravo, eles são trabalhadores submetidos a um regime compulsório, forçado. Inclusive podem estar, obviamente, conectados por um padrão de domínio ideológico religioso. Inclusive até kármico, o karma que os transforma em servos, em escravos. Mas a diferença básica é essa. O servo, mesmo preso em amarras ideológicas, religiosas, ele, servo, não pode ser vendido, ele não pode ser comercializado, transacionado, ele não pode ser. Ele está preso à terra por necessidades subsistenciais. Já o escravo, ele pode ser vendido, ele pode ser transferido, ele pode ser feito de herança. Então, esse diálogo que nós tivemos, eu penso que foi bem rico para você e para mim. E aí eu lhe convido para você permanecer nessa escuta comigo. Vamos juntos, vamos avançar. Valeu, pessoal.